Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso. Eu sou Alberto Veras, advogado. O tema que trataremos no decorrer de nossos encontros será a prescrição e a decadência no direito e no processo civil. Iniciaremos falando um pouco do processo civil e do direito civil. O ser humano é um animal gregário e social, sendo necessário, portanto, que existam regras de condutas para disciplinar essa convivência. No entanto, as normas sociais não são suficientes para resolver todos os conflitos de interesses que surgirão entre os membros da sociedade. Assim, é preciso que exista um meio capaz de impor, de forma coercitiva, as regras de conduta social. Com o surgimento do Estado, foi estabelecido o seu papel de juiz imparcial, capaz de decidir os conflitos de modo coercitivo, aplicando a lei ao caso concreto, resolvendo as disputas e pacificando a vida em sociedade. O direito processual civil integra o direito público e tem caráter instrumental, sendo utilizado como ferramenta pelo Estado para proporcionar a prestação jurisdicional ao caso concreto e, assim, exercitar a jurisdição. Já o direito civil, ele integra o direito privado e disciplina as normas reguladoras dos direitos e obrigações de caráter privado concernente, às pessoas, aos seus direitos e obrigações, aos bens e às suas relações enquanto membros da sociedade. A lei, ela é a disposição normativa escrita, que é criada formalmente pela autoridade competente para criar, modificar ou extinguir direitos. Ao iniciarmos o estudo do processo civil e de suas peculiaridades, é importante que se faça a distinção entre processo e procedimento. O processo é o instrumento através do qual o Estado compõe a lide. É um conflito de interesses. É um método de resolução de conflitos. O processo começa com a petição inicial e termina com a sentença. O procedimento, por sua vez, consiste na forma pela qual a lei determina que tais atos sejam encadeados. São 4 os elementos fundamentais do processo civil, assim considerados em virtude do fato de que o seu conjunto forma e fundamenta a estrutura da ciência processual civil. São a jurisdição, a ação, a defesa e o processo. A jurisdição é a função tipicamente estatal, exercitada pelo Estado juiz em sua posição de terceiro imparcial, capaz de realizar o direito como manifestação do poder estatal. Para tanto, é utilizado o ordenamento jurídico com o objetivo de decidir as lides a ele submetidas para apreciação. Através da análise de situações jurídicas existentes no caso concreto, o Estado é capaz de criar a coisa julgada, tornando a decisão indiscutível e imutável. A jurisdição será dividida de modo a atuar de maneira especializada, sendo a competência estabelecida de acordo com a matéria discutida em juízo. A competência é a parte da jurisdição reservada a determinado juiz para julgar determinadas causas. A conexão ocorrerá quando 2 ou mais demandas têm a mesma causa de pedir ou o pedido. Já a continência se dá quando existem 2 ou mais demandas em que há identidade de partes e causa de pedir, mas o pedido de uma é mais amplo que o das demais. A ação é o direito subjetivo, público e fundamental de pedir tutela jurisdicional ao Estado juiz, atuando ao longo de todo o processo para a obtenção daquele fim. O direito de ação é o direito de que aquele que se sentir prejudicado por determinada situação solicitar ao Estado juiz o exercício do poder ou da tutela jurisdicional. Para exercer a jurisdição, o Estado
deverá ser provocado a fazê-lo. É o que chamamos de princípio da inércia da jurisdição. A litispendência é uma coincidência entre um processo e outro que já estava em curso. Não poderá ser intentada uma ação com as mesmas partes sobre o mesmo fato. Parte é quem pede a tutela jurisdicional e em face de quem ela é postulada. Será o autor aquele que faz o pedido e réu aquele em face de quem é feito o pedido. O pedido, que ao mesmo tempo abrange tanto o provimento jurisdicional que se postula em juízo, quanto o bem devido a ser protegido, deverá ser certo e determinado. O direito de defesa, ou a exceção, é o direito de opor-se à pretensão do autor, impugnando-a através da apresentação de argumentos fáticos que possam ser utilizados no processo de livre convencimento do juiz. A renúncia é o ato unilateral do titular do direito pelo qual se abdica, de modo expresso ou tácito, de um direito. O titular, por vontade própria, deixa de exercer o seu direito por falta de interesse pessoal, econômico ou jurídico. Com a renúncia, o renunciante perde o direito a que fazia jus. Os pressupostos processuais são quesitos que devem ser necessariamente preenchidos para que o processo se desenvolva de modo válido e regular. São matérias de ordem pública, que devem ser examinados de ofício pelo juiz. A capacidade de ser parte se refere à aptidão para figurar como parte em um dos polos da relação processual. Por fim, a capacidade processual se refere à capacidade de estar em juízo pessoalmente, sem necessidade de representação ou assistência. Em nossa próxima aula, analisaremos de forma mais detalhada o tema do processo e do procedimento. Até lá!